obrigado, viu, meu querido? Eu bebi até assim, ó. Ai. A gente aqui um pouquinho. Olhito de rosa. Ah, já tá filmando já, né? Tá. Gente, celular. Depois tu edita, né? Mas para a conversa de forma aleatória, às vezes eu deixo com a introdução de agora assim. Então. Entendi. Amém. Graça e paz, boa noite. E aí, vamos começar nosso debate? Misericórdia, debate telequete. Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um momento falando entre nós hoje sobre metanoia, né? Metanoia. Palavra meio estranha, pode soar meio estranho para muita gente, mas é uma palavra bem conhecida no nosso meio, no meio cristão. Nós usamos muito essa palavra nas ministrações, no ensinamento, da forma que a gente crê e do que nós aprendemos. E hoje nós temos aqui como convidado, né, como sempre, aqui cheio de Calebs, nós somos todos Calebs aqui. Aleluia. O Jeff Caleb marcando presença aqui conosco. Sempre. Está aqui o líder de excelência, o Jefferson Julião, está aqui conosco. Amém. E o Caleb Binho, Kleber Binho também, já figura carimbada aqui no Falando Entre Nós. E como eu disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metanoia. Mas eu queria deixar aqui os nossos convidados ficarem à vontade, né? Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, né? Metanoia remete, assim, do meu ponto de vista, na divulgação do momento de hoje, Falando Entre Nós, a gente usou a imagem de um cérebro no formato de uma lâmpada e o texto de Romanos 12, 1 e 2, né? Que quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala sobre renovar, quando o apóstolo Paulo fala sobre renovar a nossa mente, né? Através da palavra de Deus. E isso é massa. Vamos ler esse texto, né, pra gente não ficar aqui só. Tá aberto já aí alguém? Assim, aberto aqui, pô. 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso se chama metanoia. Metanoia, que é uma palavra de origem grega, que traz o significado, a tradução de mudança de direção, mudança de sentimento, mudança de pensamento, mudança de credo. É mudança, é arrependimento, né? Quando anteriormente, antes de começar aqui, o Kleber já trouxe essa visão, né, Kleber, do que Jesus, da forma que Jesus falava e ensinava, né? Ensinava. João Batista pregava no deserto, como dizem Marcos, capítulo 1, do 4 ao 5, diz assim: apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eles eram batizados por ele no rio. Ou seja, era uma mudança de arrependimento. A pessoa se arrependia dos pecados e não ia cometer mais, não ia viver daquela maneira mais. Eles iam mudar, essa mudança ia começar de dentro para fora. Ou seja, eles iam se arrepender, declarar o pecado deles e iam mudar de vida. Metanoia, no começo, quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu pensei que era alguma coisa ruim, que era alguma coisa tipo um drogado. Eu disse, metanoia, esse negócio meio estranho. Noia, né? Noia, metanoia. Aí quando eu fui ver o significado, eu disse, não tem nada a ver não, pô. Apesar que um noiado, ele realmente transforma a vida dele, né? Quando ele começa a usar droga, só que transforma ao contrário, né? Ele transforma a vida dele para uma coisa pior. Tipo, em vez de melhorar, ele só faz piorar. O sufixo noia talvez tenha alguma coisa a ver. Eu não pesquisei sobre isso,
Mas Binho trazendo essa visão agora, Jefferson, do viciado, né? Isso. O sufixo, que é o finalzinho da palavra noia, eu não pesquisei sobre isso. Alguém pode pesquisar aí rapidinho no Google, dá uma olhadinha aí no Google. O sufixo noia talvez tenha a ver com isso. Eu não, realmente me surpreendeu agora a colocação do Kleber e a gente não vai deixar passar batido disso não. Vamos pesquisar pra gente ver. Pesquisei sufixo noia. O que quer dizer noia? Sentimento obsessivo que leva alguém a pensar que outra pessoa está tentando prejudicá-la, ou seja, paranoia. Isso é noia sua. Substantivo masculino, feminino. Pessoa que está sob efeito de drogas, de entorpecentes. Eu acho que é porque só pesquisou noia, né? Isso. Mas olha aí, só o que ele já encontrou aqui no Google, no que ele pesquisou, já nos remete, já nos traz uma luz para o sufixo noia na palavra metanoia, né? Tem tudo a ver com essa questão aí mesmo. O viciado sofre uma metanoia, mas para o mal, onde ele acaba buscando a destruição do seu próprio corpo, onde os seus sentimentos ficam embaralhados, onde a vida familiar e social passa por uma transformação totalmente adversa àquilo para o qual deveria ser. Tá vendo aí? Falando entre nós também é cultura, também é conhecimento. Aqui a gente é assim. E a dúvida não fica parando lá. A gente vai lá e já sana logo a dúvida. É isso aí, Binho. Podem prosseguir. Sua linha de pensamento, Jefferson. Vamos embora, meu amigo. Amém. Aqui também, né, como foi falado aqui sobre Romanos capítulo 12, verso 2, que fala sobre o entendimento, né? Quando a gente, na minha tradução, vai dizer um pouco diferente da tradução aqui, que o Kleber falou, né? Fala sobre: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só pode viver essa vontade de Deus, essa bondade de Deus, quando a gente de fato conhece a Cristo. Aleluia. Né? Quando a gente não conhecia a Cristo, a gente se encontrava nessa situação de paranoia, né? Uma situação que a nossa mente era uma coisa e com Cristo a nossa mente é outra. Hoje a gente sabe o que a gente está vivendo em Cristo. Antes a gente não conhecia, né? Como Paulo diz, e no verso 3 Paulo vai dizer: porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Aleluia. Isso é muito forte quando a gente passa a entender o que Cristo ele tem para nós, né? Quando a mente da gente era fechada e hoje a mente da gente é totalmente aberta, liberta para as coisas de Cristo. Aleluia. Então é mais ou menos isso. A paranoia leva você para um lado tanto negativo como para um lado positivo. Como a gente acabou de falar sobre a palavrinha noia, né, que tem a ver com vício, né, Obsessão, né? Obsessão. Vício, possessão, tudo que for envolvido em algo de vício. Então, eu como particularmente vivi, né, esse pouco dessa história sobre drogas, bebidas, essas coisas. Aí hoje eu tenho totalmente a palavra certa para falar sobre metanoia. Hoje eu entendo que de fato eu estou vivendo em Cristo. Porque quando eu não conhecia Cristo, eu não entendia o que era metanoia, o que era noia. Eu só achava que tudo que eu estava fazendo na minha mente era tudo certo, era tudo positivo. Mas quando a gente conhece a Cristo, a gente agora vai entender que a gente é uma nova criatura. E por ser uma nova criatura, a gente começa a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Aleluia. E o interessante é que nesse momento, a gente está falando de metanoia na concepção cristã, Isso. Na espiritualidade. Mas a metanoia pode acontecer comigo, com você, em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, eu sempre me achei um homem com pouca ambição, mas eu posso sofrer uma metanoia,
uma mudança de atitude. Isso. A gripe é editorável. Uma mudança de atitude, uma mudança de postura, né? Dizer assim, não quero mais não ter nenhuma ambição. A partir de agora eu vou ter uma ambição desse tamanho, né? Trabalhar isso, a mudança, a conversão, a mudar a direção, mudar a atitude, mudar o pensamento e até o sentimento também, né? Sobre as relações familiar, de casamento, de pai com filho, fraternal, de irmandade, de amizade. Metanoia vai muito mais além do que a conversão em Cristo, embora essa, na minha opinião, é a metanoia mais importante, Jefferson, que pode ocorrer. A gente está aqui com o Jefferson, com o Kleber, a minha vida também, cada um na sua particularidade. Tínhamos uma mente anterior antes de conhecer a Jesus. Quando Paulo escreve aos Romanos 12, ele fala exatamente sobre a mudança de mente, a mente ser renovada. Na perspectiva cristã, de que forma a gente pode ter essa mente renovada? Como ocorre essa metanoia na fé em Cristo? E um exemplo como eu dei antes da gente começar a filmar, é sobre as vias, né? O mundo ele vem numa via e o cristianismo ele vai em outra, na contramão. É engraçado se você prestar atenção naquela série The Chosen. Na abertura você vê os peixes tudo indo para um lado e vem um peixe na contramão. E ele sai puxando outros peixes e começa a ir na mão contrária. É justamente sobre isso. A verdade de Cristo é totalmente ao contrário do mundo. Aí a gente vai na contramão e isso vai mudando a nossa mente, vai mudando e aí, quando a gente vê, a gente já está transformado. Uau! Entendeu? A gente está transformado e indo na contramão. Aí tipo, aquilo ali não convém mais a gente. Para onde o mundo está indo, não convém mais pra gente. A gente tem que ir em outra direção. Que é Aleluia! Cristo. Glória a Deus. Isso aí em Cristo, né? Cristo. Porque infelizmente muita gente anda na contramão fora de Cristo. Ouve falar da fé em Jesus, até acredita, mas não consegue sofrer o processo da metanoia. Porque a metanoia não é algo milagroso, é um processo. Isso. Justamente. Né? É um processo. E a gente pode até dar um exemplo, a gente pode dar até um exemplo da via, né? Tipo, ele começa a ir na contramão, junto com Cristo ali, só que depois ele desvia e volta a andar na via do mundo, pensando que está na via com Cristo, mas ele não está. Quem viu quem? Não, eu tô dando só um exemplo. Ah, sim, a via, né? É a via. Entendi. Tipo, ele tá ali com Cristo, caminhando contramão, tudinho. Aí ele começa a se desviar, a aceitar algumas coisas do mundo, começa a aceitar as coisas novamente, ele vai mudando a direção até andar na via do mundo e pensando que está na via com Cristo, só que não está. Aí, novamente, por isso que, como você disse, né, isso tem que ser diariamente. Essa mudança, essa busca, para a gente poder estar se transformando a cada dia. Nossa metanoia tem que ser diariamente. Diariamente. A busca tem que ser diariamente. A gente tem que se transformar, tem que se cuidar, tem que buscar, para poder sempre estar ali, ó, no caminho certo. Aleluia. Amém. O que é metanoia? Como ocorre, Jefferson? Outra coisa, Kleber falou aqui, eu estava aqui também analisando, é sobre o filho pródigo, né? Ele tinha uma mente, quando estava na casa do seu pai, tudinho ali, mas de repente a mente dele virou de uma forma do dia para a noite, podemos dizer assim, e ele agora quis pegar tudo que ele tinha e viver a sua vida, né? Deixar seu pai, deixar sua família e seguir o seu rumo. Veja que quando ele segue o rumo que não era para ele ter tomado, ele agora tem uma metanoia totalmente diferente e ele tem que voltar tudo novamente. Precisou refazer o caminho. Né? Então, isso trouxe o quê? Um arrependimento na vida dele. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. É por isso que hoje nós estamos aqui, porque a gente entendeu o que é metanoia, a gente entendeu o que é um arrependimento. E hoje a gente estamos aqui, né, em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Aleluia. Metanoia remete a arrependimento, Isso, né? também. Pelo que a gente está avaliando tudo aqui que a gente está falando, Isso. metanoia remete muito ao arrependimento. Eu, quando antes de conhecer a Cristo,
não tinha vícios, eu não tinha vícios, né? Eu tinha uma vida mundana, tida assim, como normal. Isso. Eu não tinha vícios, eu não bebia, não fumava. Gostava só de sair para me divertir, mas não bebia, não fumava. Nunca usei droga. Mas eu entendi num determinado momento que existia um vazio. Eu ia me divertir. Mas quando eu estava ali, eu me sentia uma certa felicidade com mulheres, com dança e tal, com farra, com amigos. Mas quando chegava em casa pela manhã, eu sentia um certo vazio. Que faltava algo. Faltava algo, mas eu não entendia muito bem o que era. Quando alguém veio falar da palavra de Deus para mim, e eu ouvi essa palavra com o coração aberto pela primeira vez, porque é necessário para viver a metanoia, estar com o coração aberto. Isso. E quando eu ouvi, Jefferson, com o coração aberto a primeira vez, eu entendi, cara, que eu precisava viver uma mudança de mente. Não foi de imediato, eu precisei ainda ouvir mais sobre Jesus, conhecer mais sobre Ele, até tomar uma decisão. Tomei uma decisão totalmente consciente e passei a buscar o conhecimento de Deus continuamente. A minha mente, como diz o texto de Paulo em Romanos 12, que Jefferson leu, meu, faz todo sentido. A minha mente foi renovada. Não existe outra ferramenta de renovação da mente. O conselho de Paulo é: renovem a mente de vocês. Renovem a sua mente. Mas como renovar a mente? Qual ferramenta nós temos para viver, para praticar essa metanoia? Que, como a gente entendeu aqui, precisa ser diária, Jefferson. Isso. Sabe? Se nós não vivemos uma metanoia diária, pouco a pouco, a nossa mente renovada vai sendo minada por secularidades, nos levando a voltar a velhas práticas. O que é que vocês acham disso aí? É que nem o versículo que fala. Deixa eu ver aqui. Que de cabeça o versículo é só tudo. Fala sério. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, negar a si mesmo é mudar todos os dias. É negar o meu eu e tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu negar a si mesmo é negar, se eu fosse viciado, drogas, é negar homossexualidade, prostituição, é negar vícios, Desejos carnais, tudo que me tira da presença de Deus. Aí é eu fazer essa metanoia todos os dias, mudar e seguir em frente com Cristo. Eu tenho como exemplo assim, eu nunca fui viciado de estar fazendo todo dia, mas quem olha pra mim assim faz, quando eu conto o que eu fazia, a turma diz: tu com essa carinha aí, eu duvido. Aí a turma vai, aí eu já cheirei pó, já fumei maconha, já coisei pedra, deixa eu ver o que mais, já cheirei loló, já vendi loló em show. Aí a turma olha pra mim e faz: tu com essa carinha, duvido que tu tenha feito isso, mas eu fiz, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aos pés do Senhor. Aleluia! Servindo ao Senhor. E tudo isso começou na escola. Na escola, assim, um colega meu, ele falava de Jesus. Para mim, eu me esqueci até o nome dele, mas que isso já faz muitos anos, né? Aí ele falava de Jesus e eu ficava prestando atenção e eu achava aquilo interessante, né? Porque eu disse: pô, o cara tá aqui, eu nem conheço mal conheço o cara, e ele tá aqui falando de Jesus e coisa e tal. Eu fiz primeira comunhão, não tenho nada contra os católicos, mas não senti nada, entendeu? Aí quando eu fui para a IBVR, que é a Igreja Batista Vale dos Rios, que é a igreja que meus primos até hoje faz parte, eu me senti em casa. Aleluia. Eu vi ali algo que me chamou a atenção. E quando eu fui pro encontro com Deus, a primeira vez, até hoje eu digo: quando você está na presença do Senhor, meu amigo, não tem droga, Aleluia. não tem nada Amém. que Glória seja a Deus. melhor do que Aleluia. isso. Minha mente mudou de uma maneira. Aí, apesar que eu usei drogas depois que fui pro encontro, depois que eu me desviei tudinho, que eu quis provar o mundo, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor nunca deixou eu me viciar em nada. Amém.
Eu sempre fumei, bebi, mas eu dizia assim, eu não sou viciado, hoje eu não quero, e hoje eu não fazia. Aí tu vai dizer, não, tu quer não? Quero não. Aí eu sempre digo ao povo, eu não me viciei porque Jesus ele tinha um propósito na minha vida. Aleluia. Porque ele sabia que eu ia voltar para os pés dele. E ele disse, não, você não vai se viciar não. Ele que pôs a mão, porque se dependesse de mim, meu amigo, eu já estava morto. Um cara sem propósito, ele morre. Não tem pra onde não. Feito um colega meu se acidentou de moto. Aí ele fez, meu irmão, eu pensei que eu ia morrer. Eu disse, você não ia morrer não, meu irmão. Porque Jesus tem um propósito na tua vida. Agora você tem que viver você tem que crer nisso. Que ele vai mostrar para você qual o propósito que ele quer na tua vida. Aleluia. Amém? Aí, quem olha para mim e fala, poxa, tu fazia isso tudinho, fazia. Mas para a honra e glória do Senhor, não faço mais. E eu ainda falo de Jesus pro povo, porque não tem nada melhor não, meu irmão. Verdade. Não tem nada melhor que a gente possa... Não tem nada no mundo, nada, que se compare à presença do Senhor, não. Não tem nada. Eu tava em casa esse final de semana, arrumando a casa e escutando. Aí eu escutei aquela música do Último Encontro. O amor tem o nome. E eu comecei a chorar, meu irmão. Porque o amor de Jesus, ele é contagiante, ele é infinito, não tem como descrever não, é maravilhoso, majestoso, poderoso. E você só em pensar no que ele fez por nós, meu amigo. Aleluia. É se apaixonar diariamente. Aleluia. É a metanoia, é mudar a nossa mente todos os dias, porque ele merece. Porque ele merece e a gente não é nem digno, mas ele, pela graça, ele faz que a gente seja digno. E quando a metanoia ocorre pela fé em Jesus Cristo, aleluia, é algo extraordinário, Jefferson, porque esta palavra, ela nos impulsiona a crescer. A palavra não nos deixa viver da mesma forma. Olha, não é sobre ter dinheiro, não é sobre enriquecer, não é sobre prosperar, não é. É sobre uma nova perspectiva de vida. E não é nem sobre religião, sobre igreja. Não. É sobre Cristo. É sobre Independente Cristo. se a pessoa é católica, se a pessoa nem vai para a igreja, mas se ela crê em Jesus, se ela lê a palavra, ela busca, ela vai sentir alguma coisa, nem que seja mínimo, mas ela vai sentir. Sabe o João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é a meta absoluta para a vida de qualquer pessoa. Quando você conhece, não a verdade do Jefferson, não a verdade do Kleber, não a verdade do Josemar, mas a verdade de Deus, meu irmão. A Bíblia, o Evangelho, é a metanoia que transforma o homem e a mulher em um novo ser. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5,17, o que ele diz? Olha, agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Por que já passaram? Porque tudo se fez novo. Ele não fala, Jefferson, isso ou aquilo. Ele fala, tudo se fez novo. Através da graça. Da graça, metanoia. Por isso que ele diz também em Coríntios, que eu não sei qual, tua graça me basta. A graça, Paulo ali, afligido, né, com o espinho na carne, fala, a tua graça me basta. E graça, compreender a graça, só compreende a graça, que é o favor imerecido de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem sofre, quem vive a metanoia, Aleluia. quem passa por esse processo, não tem como. Binho foi muito feliz aqui, Jefferson trouxe um texto também legal sobre metanoia, remeter a arrependimento. Em Atos, no capítulo 3, Pedro, o ousado, né? Eu gosto de chamar Pedro sempre de ousado. O que ele diz no discurso dele? Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. Sabe, a metanoia pode acontecer na direção de alguém, através de um outro alguém. Nós conversávamos antes de começar aqui, né? Sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, sobre Daniel. Daniel, quando foi lançado na cova de leões, mais uma vez, o rei ali reconheceu que o Deus de Daniel é bronca, viu?
E ali Era o Deus verdadeiro. E ali os sacerdotes meio que enganaram o rei para que Daniel fosse jogado à cova dos leões, né? E até o rei ficou meio que preocupado. Houve todo um coloio ali, né? Para forçar um decreto para incriminar Daniel, para matar Daniel. Justamente. Mas eles não sabiam o Deus que Daniel servia, né? Aleluia. E quando Daniel foi para a cova, o rei ficou até preocupado. Se eu não me engano, ele nem dormiu. O rei amava Daniel, ele nem dormiu. Por Daniel. Chegou lá e disse: Daniel, estás vivo? Daniel, tô. Aleluia, aleluia, aleluia. É tremendo, né? E quando os 3 foram jogados na fornalha ardente, mais uma vez, estava ali o palco montado. O palco montado. Isso, olha, você está dizendo que está desconexo? Tá não, viu? Tá conexo, é mudança de meio. Mais uma vez, o rei da Babilônia, por influência, fez com que os 3 amigos fossem lançados na fornalha de fogo. Vamos ver se eles não vão se prostrar não diante de mim não, diante da estátua não, vão queimar no fogo. Foram lançados ao fogo, mas o 4º homem estava lá. Aleluia. Aquele que faz a renovação da mente, aquele que faz com que a mente e o corpo vivam uma renovação. Glória a Deus. Quando eles viram sair os 3 vivos lá, eu vi o 4º homem, tinha um 4º homem lá, foi o que ele disse. Mais uma vez, a mente de um rei foi modificada. Ele sofreu uma metanoia, porque viu a ação do poder de Deus. Aleluia. É o que acontece. O que a gente pode falar sobre Paulo? O que você pode falar sobre Paulo, Jefferson? Paulo foi um homem que foi transformado, né? Antes dele ser transformado... Quem ele era, né? É verdade, ele perseguia o povo de Deus, pedia cartas, né, para matar os cristãos, para perseguir as famílias cristãs. E a Bíblia vai dizer que quando Deus ele tem um encontro com, no caso era Saulo, isso, né? Aí ele foi transformado e agora passou a ser um Paulo, né? Um pregador do Evangelho, um homem que podemos dizer era um carrasco do povo cristão. A mudança aí foi completa, né? Nome, corpo, espírito, completa. Sabe o que quer dizer o nome Paulo? O que significa? Pequenino. O significado do nome de Paulo é pequenino. Paulo significa pequenino. E a gente vê aí que quando Deus ele tem um encontro com Paulo, para muitos, hoje em dia, Paulo não tinha jeito, não tinha mais como sair da situação que ele estava. E quando a gente está falando aqui de metanoia, de transformação de mente, de uma convenção, né, de um arrependimento, a gente pode trazer isso para a vida da gente, atrelar na vida da gente. Quem era a gente antes de conhecer a Cristo? Né? Pobre, a Bíblia diz isso, pobre, nu, miserável. Né? A Bíblia vai dizer que Paulo diz: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Eu sou o pior, pai. Quando eu penso de fazer, aleluia, glória a Deus, o certo, o mal eu tenho cometido. Então, mas aí a Bíblia vai dizer que quando Deus tem um encontro com Paulo, né, Paulo é transformado, tudinho, ele agora passa a ser perseguido. Interessante, né? Quem perseguia agora passa a ser perseguido. Mas ele teve uma transformação. A metanoia. Né? A mente de Paulo foi transformada, o corpo de Paulo foi transformado e ele agora sabe a quem ele está servindo. Aleluia. E na nossa vida não é diferente. Hoje a gente entende qual é o propósito de Deus na nossa vida, através da metanoia de Cristo. Aleluia. Aleluia. E como eu falei, né, Coríntios, o próprio Paulo, escrevendo a igreja de Coríntios, ele afirma que nós, quando cremos no Senhor Jesus, recebemos a mente de Cristo. Isso é incrível. Agora, voltando para Paulo, Jefferson já falou aqui claramente quem era Paulo. Ainda tem mais detalhes. Paulo era uma autoridade da época. Isso. Paulo era um membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio seria o que é hoje o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Federal, o STF. O Sinédrio seria isso. E Paulo era um dos membros do Sinédrio, né? Paulo era um homem conhecedor da lei. Paulo era poliglota. Ele era culto, ele era conhecedor da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Ele não era uma pessoa leiga de conhecimento. Mas, quando Deus tem um propósito na vida do homem, aleluia, ele tem um encontro com o
homem, ele se revela para o homem, Aleluia. ele transforma a mente do homem, ele muda a estrutura do homem e usa o homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Atos 19, a caminho de Damasco, Paulo, o perseguidor, um pouquinho antes ali, capítulo 4, eu acho, ou 6, eu acho 4 de Atos, Estevão é apedrejado. Diz o texto que o antigo Saulo estava lá observando. Ele era uma autoridade, ele sabia que Estevão não tinha cometido crime algum, ele poderia intervir, mas ele não interveio. E Estevão foi apedrejado, ele viu e ficou lá passivo. Um perseguidor que pediu carta para perseguir os cristãos. Mas o que aconteceu? Paulo teve um encontro com Jesus. Ó, é importante, sabe, a gente entender, Jefferson, que a metanoia, em alguns casos, essa transformação na mente, essa transformação na vida, de atitude, de arrependimento, de pensamento, de sentimento, existem casos que ocorrem de forma imediata. Não foi o caso de Paulo. O Senhor se revelou a Paulo a caminho de Damasco, Jefferson, Atos 9, capítulo 9. E Paulo caiu lá prostrado com aquela luz. Quem é, Senhor? E Jesus diz: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele responde: eu te persigo? Jesus diz: sim, quando você persegue a minha igreja, você persegue a mim. E ali Paulo, ele tem aquele encontro e Jesus diz: olha, você para mim é vaso escolhido. Aleluia. Aleluia. E Jesus: olha, tu vai passar por um processo agora. Parafraseando, falando com as minhas palavras aqui, né? Olha, Paulo, olha, Saulo, tu vai passar por um processo agora. Muda teu nome. Teu nome não é mais Saulo, não. Teu nome agora é pequeno. Teu nome agora é Paulo. Tem mais. Tu eras um perseguidor, agora tu vai ser perseguido. Tu vai ser o apóstolo dos gentios. Olha, vai passar 3 dias cego. E um homem chamado Ananias, olha da rua direita, ele vai vir ao teu encontro e ele te ensinará muitas coisas. A metanoia na vida de muita gente, Jefferson, é vida num processo. E o processo não é só mental. Muitas vezes é um processo físico. Porque para Paulo, tornar-se Paulo pequeno, primeiro, entenda, Deus tocou na estrutura física dele. Deixou ele cego para que ele se tornasse dependente. Aleluia. 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 E a gente pode até dizer assim, né? Deus tornou ele cego para que quando ele enxergasse além, outra perspectiva. Com outra perspectiva. E ali Ananias foi um encontro de Paulo temeroso, porque ele era cristão e sabia quem era Paulo. Ele nem queria ir, mas quem falou com Ananias foi o Deus Todo-Poderoso. Deu-lhe a missão dada, a missão cumprida. Não tem como. Ananias devia conhecer a história de Jonas. Vai desobedecer a voz do Senhor? Né? E Ananias ali compreendendo, porque já tinha vivido a metanoia, já tinha encontrado a verdade que liberta, porque a metanoia, quando é de Deus, não a metanoia humana, não o convencimento humano do que eu quero conduzir Jefferson a agir de uma forma, a pensar de uma forma, da minha forma. Isso é uma tentativa humana de fazer com que a mente dele seja corrompida muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas a metanoia de Deus é diferente. Saulo tornou-se Paulo, tornou-se o apóstolo dos gentios, né? Que fez com que o evangelho chegasse até nós hoje. Até nós. Porque Paulo tornou-se o apóstolo dos gentios. Mesmo preso, já sendo perseguido, ele escreveu cartas às igrejas que até hoje inspiram e edificam a nossa vida. Então, o Senhor Jesus, ele fala, João 17, eu sempre falo de João 17. Quando ele fala, olha, Pai, Jesus orando, Pai, santifica-os na verdade. Santidade, Jefferson, também é metanoia. Não tem como você santificar sem você sofrer uma mudança de mente. Eu preciso entender que o meu caminho não é o melhor, o dele é o melhor. Eu preciso entender que o meu pensamento não é o mais correto, o dele é o mais correto. Eu preciso entender o que vocês falaram aqui. Negar-se a si mesmo, arrepender-se. O que deve importar hoje na nossa vida não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero. É o que ele quer, porque a minha mente pertence a ele.
novamente que eu recebi. Eu volto a bater aqui, sabe, meninos, na tecla. Jefferson, mais uma vez, apóstolo Paulo, eu ministrei isso há 15 dias, vai fazer agora, né? No Entre Nós Homens, Efésios capítulo 5. A igreja de Efésios parecia que era uma igreja carente do entendimento, né? Da sua filiação em Deus. Deus através de Paulo precisou reafirmar a paternidade dele para Éfeso. Olha, vocês são meus filhos. E ele disse, olha, andem atentos como vocês têm andado, com o que você tem andado, o que você tem feito. Fiquem atentos, não deixem as pessoas enganar vocês com palavras, com situações. Ele disse, olha, busquem ter o discernimento daquilo que agrada a Deus. Sabe? Olhem tudo à sua volta. Eu até falei isso semana passada também, no momento falando entre nós, da quinta-feira. Nós vivemos por fé. O cristão que viveu uma metanoia, uma transformação de mente, ele vive por fé. E tudo está incluído, não é isso ou aquilo não. É tudo. Ele diz, olha, procurem discernir aquilo que agrada a Deus. E ele completa. Efésios 5, 10 e 11. Ele fala, não sejam coniventes, não sejam cúmplices, não participem das obras das trevas. Isso é mudança de mente. O despertar para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Eu não tenho mais vontade, mudança de mente, metanoia em Cristo, é isso. É entender, Jefferson, eu não tenho mais vontade. E para que a gente vai querer fazer a vontade da gente, se já na palavra já diz que a dele é boa, perfeita e agradável? Sabe, não é sobre agradar homens, não é sobre fazer o que homens querem. Importa agradar a Deus e não os homens. Como eu vou agradar a Deus se a minha mente não for transformada? Se ela não for renovada? Se eu não conhecer a Deus através da sua palavra? O que o salmista Davi disse no Salmo 119? Como pode o homem, o jovem, manter puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A metanoia, a transformação da mente do homem cristão, da mulher cristã, só vai ocorrer mediante o Salmo 1. Meditar nessa palavra dia e noite. A nossa mente vai se renovando. Nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo, nós vamos aprendendo. É o que o Senhor fala em Oséias capítulo 6. Conheçam a mim e prossigam em me conhecer. Aleluia. É o conhecimento de Deus que vai trazer a renovação para a nossa mente. Né? Do meu entendimento é isso. Tem outra forma de mudar a mente? Fiquem à vontade aí, vocês têm. Tem muitas formas de contaminar a nossa mente. Tem muitas formas de corromper a nossa mente. Sabe? Mateus no capítulo 5, a bem-aventurança, um pouquinho, o 16, 14, do 3 ao 16, fala sobre ser sal da terra, a luz do mundo. Fala que os olhos é a candeia do corpo. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. A metanoia, ela implica diretamente, quando vocês falaram sobre arrependimento, né, me veio à mente isso, que assim, se eu creio, eu ajo. Se eu penso, eu vou fazer. Está ligado às nossas ações. A nossa mente, o psique, sabe, Jefferson, está ligado às nossas ações. Então, se eu tenho a mente corrompida, se eu tenho um pensamento pecaminoso, se eu tenho um pensamento mau, iníquo, iniquidade é maldade. Se eu tenho um pensamento mau, qual vai ser minha atitude? Tudo de mal. Como eu vou agir? Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus? Jamais. A minha mente vai agradar a Deus? Jamais. Eu vou poder alcançar um nível, patamar, em que Deus espera que a minha mente alcance? A palavra diz em Coríntios, Paulo, que eu tenho a mente de Cristo. Mas como eu posso ter a mente de Cristo e ter maus pensamentos acerca do meu irmão? Odiar o meu irmão a quem eu deveria amar.
Não perdoar o meu irmão a quem eu deveria perdoar. A metanoia em Cristo nos faz buscar viver. Não a perfeição, não há perfeição. Mas corremos para isso. Mas a metanoia em Cristo nos vai levar a viver uma vida de busca, Jefferson, de fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse, olha, qual é a minha comida e qual é a minha bebida? O que foi que ele disse? Você lembra o que foi que ele disse? A minha bebida e minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus é que a nossa mente seja renovada. Quando eu buscar ter uma mente renovada, eu vou provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Jefferson, muitas vezes pode trazer incômodo para mim. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Na vontade de Deus. A minha vontade nem sempre é a vontade de Deus. A minha vontade nem sempre é compatível com a vontade de Deus. Verdade. Às vezes a gente não vai entender o não de Deus. A gente vai espernear, vai querer correr, vai querer fazer o contrário. Mas depois lá na frente a gente vai dizer, obrigado, Senhor. Obrigado pelo aquele não. Feito eu li um texto, eu até postei, dizendo assim, Jesus ele não isenta a gente dos dias difíceis, mas como é bom ter Jesus nos dias difíceis. Amém. A gente saber que a gente vai passar por essa metanoia, por isso que a gente fala buscar diariamente, né? Porque se a gente se acomoda, aquilo ali vai acabar, a gente, foi o que você disse, a vontade de Deus, não a nossa. A nossa carne, o nosso eu, começa a querer brigar. Por isso que Jesus fez, negue-se a si mesmo, negue-se todo dia a si mesmo. É isso aí. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ou seja, tome a vontade de Deus e siga. Vai ser pesado? Vai ser difícil? Vai. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se ele venceu, nós conseguimos vencer. Em nome de Jesus. Sabe um exemplo mal de metanoia? Sansão. Isso. Sansão, um juiz, um homem de Deus, né? Mas os olhos, como eu falei, Mateus 5, né? Os olhos de Sansão olharam para uma filisteia chamada Dalila e encheu seus olhos, deixou-se levar pela beleza, pelo desejo carnal, contrariando os princípios de Deus, embora que o texto diz em Juízes que Deus proporcionou aquilo porque Deus estava procurando uma oportunidade para ir ter contra os filisteus. Tudo estava dentro do propósito de Deus ali. Mas Sansão era um homem de Deus. E ele sofreu uma mudança repentina na mente dele, se encantou com o que os olhos viram e desejou. E o que aconteceu com Sansão? Perdeu a presença. Perdeu a presença, perdeu a força. Vale a pena? Foi a ruína. Foi de cima a baixo. Vale a pena? Noia, a obsessão, ficou obsessivo. Ele teve noia. Ele não sofreu uma metanoia, ele teve uma noia. Uma noia, isso. Ficou obsessivo por aquela mulher, ele queria aquela mulher. Paranoia, né? Ele queria de todo jeito, até assim, ele falou com os pais, peguem ela, eu quero ela pra mim. Os pais estranharam, Sansão, não tem mulher aqui não, no povo de Deus não, pra você não, tem que ir lá pegar uma filisteia. E Deus vai se agradar disso? Ele quis saber? Parece algo tão atual, né? Tanta gente hoje não está nem aí. Deus mostra qual a vontade dele, qual a direção que ele quer, e você diz, não quero saber. Eu quero compactuar com o que é errado. Eu quero compactuar com o que é mal. Eu quero ir pelo caminho errado. Mesmo sabendo qual é a vontade de Deus. Você quer prevalecer na sua vontade. Haha, queridão. Você está fora da presença. Desculpe dizer, está fora da presença. Perdeu a presença como Sansão. Porque, Jefferson, não é mais a nossa vontade que tem que prevalecer. Colossenses capítulo 3, olha, a gente sempre volta para Paulo, né?
Colossenses capítulo 3, ele diz, olha, faça morrer a natureza carnal de vocês. Não é mais o meu pensamento, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais a minha direção. Eu sofri uma metanoia. As coisas velhas já passaram. Lá o texto de Efésios 5, quando eu li, mais uma vez o Senhor diz, olha, vocês antigamente agiam dessa forma, como os ímpios. Não mais. Nós somos filhos, meu irmão. Glória a Deus. Somos herdeiros dele, do caráter dele. O fruto do Espírito forja em nós. A ministro Jefferson faz com que nós tenhamos o caráter. O que é metanoia? Mudança de caráter, mudança de pensamento, de sentimento. Nós vamos substituir o meu caráter humano corrompido, sujo, pecaminoso, por um caráter de Deus limpo, celestial, espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Que precisa de manutenção, é ou não é, Jefferson? Verdade. Sempre. Como manter? Precisa de manutenção, mas como manter? A transformação da mente. Buscando. Lendo a palavra, buscando orar, falar com Deus. E o Sempre processo, assim, né? O importante de tudo isso é o processo, né? Processo. Não deixar esse processo acabar. Isso. É sempre tá ali, como a palavra diz, né? Meditando dia e noite. Engraçado é como as coisas vão se encaixando, né? Tipo assim, a gente fala em metanoia, transformação, aí tudo faz parte do processo. É ler a palavra, orar, ir à igreja. A gente vai falar, não, mas ir à igreja, você vai se quiser, mas ir à igreja faz parte do processo. Isso. Porque ali vai ter outros irmãos que vão lhe ajudar na caminhada, Verdade. que vão lhe apoiar, que vão lhe fortalecer, vão trazer aquela palavra que você precisa escutar. Porque Deus não vai falar só diretamente, exclusivamente com você, mas Deus pode usar seu irmão para lhe trazer uma palavra. Entendeu? É isso aí. Como eu estava escutando uma música que fala justamente de Colossenses, né? Que diz assim, que a linha que ligava minha alma até a Deus foi cortada e um sangue santo costurou de volta, que foi o sangue de Jesus. Uau. Costurou novamente essa linha e hoje eu posso ver Deus nos meus irmãos. Aleluia. Eu posso ver Deus nas pessoas ao meu redor. Aí por isso que Deus fala, ame o teu irmão. É difícil, né? A gente consegue até amar um desconhecido, mas o pessoal de casa, aquele cunhado chato, aquela sogra, aquela prima, aquela sobrinha que você não gosta, é difícil, né? Mas a gente tem que amar, em nome verdade. de Jesus. Isso é metanoia, né? É a nossa mente ser transformada na mente de Deus. Isso é fácil? Fácil não. Não é fácil não. Queremos que você entenda que a metanoia é um processo na maioria das pessoas. Então, não se preocupe se você tem caído em algum momento, tem voltado à prática do pecado que um dia você praticou anteriormente. O homem é composto de sentimentos que são vulneráveis. E todo homem está sujeito a cair. Mas o homem que tem a metanoia em Cristo, ele não permanece no pecado. Glória a Deus. Porque ele não tem mais prazer no pecado. 1 João, capítulo 4, fala exatamente isso, capítulo 3, capítulo 4. Fala que quem é de Deus não pode viver na prática do pecado. O pecado na vida da pessoa que sofreu a metanoia é uma queda, é uma tropeção numa pedra. É um acidente. É sem querer, é um acidente. Não é algo que eu quero realmente fazer. Como o Jefferson bem disse, lá em Romanos, o bem que Paulo escreveu nos Romanos, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Como um acidente. Precisamos ser vigilantes Isso. Com certeza. o tempo inteiro. É verdade. E conhecer Deus, e meditar a sua palavra, e buscá-lo em oração, nos fortalecendo sempre, uns aos outros, como atalaias, sempre, observando no outro, que vai tropeçar numa pedra, avisa teu irmão, olha, tenho percebido assim, Gálatas capítulo 6 diz, olha, vós, Paulo mais uma vez, vós, verso 1, que sois espirituais, tá vendo alguém que está ali cometendo pecado, vai lá,
alerta ele com amor. E toma tu também cuidado para não cair naquilo que tu mesmo está se condenando. Isso é metanoia. Isso vem de Cristo. Quando o homem procura o conhecimento em Deus, a sua mente sofre uma renovação. Mas essa renovação precisa ter manutenção. Ela é um processo contínuo e diário. Diário e contínuo. Sempre. Ah, Josimar, mas vai ter dia que nem tu lê a Bíblia. É verdade. Misericórdia por isso. Mas é verdade. Tem dia que eu não peguei a Bíblia para ler. Misericórdia. Mas acontece. Deve não acontecer, mas acontece. Sejamos vigilantes. Sempre, sempre e sempre. Amém. A gente vai terminar por aqui. Amém. E a gente tratou aqui de forma simples. Verdade. Né? O que é metanoia? Nós não somos conhecedores a fundo. Não temos formação acadêmica, não temos o conhecimento científico, não temos o conhecimento da psicologia para tratar de um assunto da mente. Mas de forma simples aqui, direta, falando da metanoia na perspectiva da fé em Cristo, daquilo que Ele pode trazer para a nossa vida, uma mudança real, começando na nossa mente. Mexe na nossa estrutura física e sentimental e nos torna novas criaturas nele. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar vocês à vontade para falar o que quiser, está no finalzinho já. Fiquem à vontade aí para falar. Eu só queria Jefferson agradecer, Gil. né? Só queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, mas é isso, né? Como é bom falar de Deus, né? Como é bom falar da Aleluia. palavra do Senhor. Como é bom ter essas conversas, como é bom Isso. aprender mais, como é bom expor o que a gente pensa. Como é bom ser livre, né? Aleluia. Como é bom ser livre em Jesus. A metanoia em Cristo nos deixa livres. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, é verdade. Glória a Deus. Só tenho a agradecer. Agradecer a Deus pela minha vida, pela metanoia que aconteceu na minha vida e vem acontecendo a cada dia, em nome de Jesus. E passar a bola aí para o nosso amigo Jefferson aí. Amém. Bate bola. Graças a Deus, né? Chegamos ao final, né? E grato a Deus por este momento, por tudo que o Senhor ele tem feito em nossas vidas. E agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre um tema que é pouco falado em alguns lugares, mas que quando a gente aborda ele, a gente sabe tratar do que está se falando, né? Como eu falei no começo, um dia eu vivi uma coisa totalmente diferente do que eu vivo hoje em Cristo, né? E gratidão a Deus por Ele ter permitido, né, eu chegar até aqui. Nosso amigo Kleber falou que se não fosse a mão de Deus, ele não estaria aqui, né? E eu Verdade. só tenho que agradecer a Deus por isso, porque se não fosse Ele nas nossas vidas, a gente não estaria aqui, né? Não é que a gente é santinho, é bonzinho, não. Mas Ele achou graça, é a Aleluia. palavra de Deus que diz. Ele achou graça Aleluia. aos olhos dele e por isso estamos aqui, né? A graça dele nos alcançou, graças a Deus por isso. Aleluia. E até a volta dele, se assim Ele permitir, estaremos aqui Glória a Deus. proclamando e glorificando o nome dele. Então só Amém. temos que agradecer, falando entre nós aí, tem alcançado vidas Em de nome perto, de de Jesus. longe, né? Esse projeto tem que continuar assim, né? A gente sabe que quando as coisas de Deus é mais difícil, né? Se fosse as coisas do mundo, tava cheio de gente, lotado, a live dando 50 mil, 100 mil, mas quando é as coisas de Deus, por isso que a Bíblia diz, né? É loucura para o mundo, mas para a gente que está em Cristo, que teve uma metanoia em Cristo, é poder, meu irmão, é presença, é liberdade em Deus. Então por isso que a gente está aqui hoje agradecendo, glorificando ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Deus abençoe. Eita. Eu sou suspeito porque Efésios 5 faz parte da história do Falando Entre Nós, né? Efésios 5,19 faz parte do texto. E é isso aí. Bom, você vai assistir essa live lá no canal do YouTube,
comenta, compartilha, deixa lá a tua opinião. É mega super importante que você participe desse momento. Falando entre nós, conta também com a tua opinião. Fique à vontade, tá bom? Então que no nome de Jesus você possa estar conosco também na próxima semana em mais um momento falando entre nós. Grande abraço, beijo no coração. Fique na paz. Tchau. Até a próxima. A paz do Senhor. Glória a Eu Jesus. sou animado assim mesmo, viu? Para lá.